Eu vou tentar simplificar essa questão da guerra. Eu vou tentar simplificar de uma forma como isso pode acabar, tá? Parece que eu tô anos-luzes na frente de muitos comentários que a gente vê na internet. Desculpe a realidade, mas essa é a realidade que eu vou falar. Se você tiver um colapso entre o Oriente e o Ocidente, uma separação do continente americano com China, Rússia e Coreia do Norte, se você separar, e o Irã, né? Se você separar todas as economias aqui lideradas pelos Estados Unidos, que é isso que é o objetivo, o que vai acontecer? A China para a sua tecnologia, né? Porque ela não vai ter petróleo, ela vai ter que se preocupar com questões internas. É um país muito populoso, tem muita gente, e isso tudo é calculado pela CIA, pelo Pentágono, pelo presidente Trump. Isso é muito calculado. Por quê? Sem ter acordos comerciais com outros países, a China não tem como vender nada para ninguém nem comprar. Só que aqui, desse lado aqui, os Estados Unidos liderando o continente americano, o que acontece? Ele continua com a sua economia fortalecida e ele continua crescendo belicamente, porque se percebeu, como eu havia falado, que a China está há mais de 20 anos à frente dos Estados Unidos em questão de tecnologia e as pessoas falam que não. Olha os robôs dos caras, olha o desenvolvimento científico, olha o que a roupa de aproximação que os caras fizeram agora, 1.200 graus sem se deteriorar com fogo. Olha a impressora que eles têm que imprime, que usa imprime tipo tecido humano, um negócio assim, eu estava estudando esses dias lá, um negócio incrível, uma tecnologia incrível. Enquanto os Estados Unidos estavam embargando a Holanda de vender chip para a China, embargando Taiwan para não deixar eles ter acesso à tecnologia de ponta, a China se tornou autossuficiente. O lítio, ele consegue dar a energia, né? Ele consegue, com a luz do sol, você tem o painel fotovoltaico e você guarda energia no lítio, você pode alimentar os carros, os drones, né? Você tem aí um material que dura, uma bateria que dura 100 anos, né? Um material que depois eu vou falar o nome de vocês, que eu esqueci o nome aqui. Então, acho que é níquel 63, se eu não me engano. É isso, acho que é isso mesmo, níquel 63. Níquel 63, a bateria dura 100 anos. Dá para fazer drone mosquito de drone, né? Para espionar, derrubar aeronave. Então, você tem um país com alto desenvolvimento tecnológico superior aos Estados Unidos devido a não ter burocracias. Pelo fato de lá ser comunismo, eles conseguem fazer o que quer com a economia de um país, diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm burocracias, têm congressos, tanto que o presidente não tem acesso a todas a força bélica, né, de um país sem o Congresso. Então lá não, lá eles têm acesso a tudo, como também na Rússia parece que é assim. Então, dividindo o continente, o que acontece? Os Estados Unidos continua tendo comércio com todos os países do continente americano, continua crescendo muito mais, né, muito mais, em força bélica ele mantém, e a China e a Rússia não terão como. A Coreia do Norte vai acabar, porque a China e a Rússia vão se preocupar com esse momento com eles mesmos. O Irã também vai ser isolado. China e Rússia, que são as grandes potências, vão se preocupar com eles mesmos. Só que aí que está o problema, porque a China é um país muito populoso. Quando começar a ter fome, mortes e tal, o que os caras vão pensar? Nós temos arma nuclear. Então, quem está nos impedindo de comercializar com o mundo? Quem foi o culpado? Estados Unidos. Bomba nuclear nos Estados Unidos, cai a Grande Babilônia. É dessa forma nítida que a gente está vendo essa questão. Então, ou a China vai fazer isso antes, que é o problema. Então, se prepare, Estados Unidos, que a China pode perceber, e isso daí pode ser um estopim quando o Brasil parar o comércio com a China. Quando os Estados Unidos vier aqui, a gente não vai conseguir lutar contra os Estados Unidos. A gente vai ter que tentar de todas as formas acordos comerciais, porque a gente não tem um guarda-chuva nuclear aqui, né? A gente não tem uma OTAN, o BRICS não era uma OTAN, onde se o Brasil for atacado, todos os países do BRICS atacariam, igual acontece com a OTAN, não temos, né? Nós temos a França posando aí, nós temos outros países se posando de superioridade, estão posando para a China e para a Rússia, irmão. Esses países todos estão ligados aos Estados Unidos, eles ficam posando se preparando para a China e para a Rússia, né? Porque são grandes potências nucleares. Você vai ver lá quais são os países que têm bomba nuclear. Coreia do Norte, insignificante. Não tem condições porque
A Coreia do Norte, todas as forças dos Estados Unidos ali, tem parte do guarda-chuva nuclear voltado para a Coreia do Norte para proteção da Coreia do Sul e do Japão, que o Japão não tem mais um exército desde uns acordos passados, agora que eles estão começando a estabilizar a questão de exército, mas eles estão sob o controle dos Estados Unidos. E estranho, né? Porque foi um país onde os Estados Unidos jogou uma bomba ali em Hiroshima, né? Hoje em dia é um país que está ali na cola dos Estados Unidos, né? Está ali protegido pela própria nação que lhe destruiu na guerra. Então, para você ver que o mundo anda e as coisas ficam no passado e o mundo segue e as coisas modificam e o que é inimigo hoje, amanhã é amigo, tá? Então, esse é o problema, que a China, em colapso, ela não tem autossuficiência, possivelmente, pela quantidade de pessoas que tem. Ela só sobrevive da sua matéria, da sua tecnologia e seu equipamento de ponta por conta desse comércio que ela tem com os países. Então, tipo assim, o petróleo da Venezuela, acordos comerciais com o Brasil, né? Então, essa troca de mercado é o que fortalece a China. Os Estados Unidos têm uma dívida muito grande com a China, né? Também eles não vão pagar essa dívida. Os ativos da China estão convertidos em ouro, que já deu uma quebrada nos Estados Unidos, porque o ouro você pode guardar que ele vai valer em todo o período do universo, o dólar não. O dólar simplesmente ele pode cair, ele pode perder o valor. O ouro ele tem o seu valor sempre de mercado, ele vai ter. O ouro é seguro, né? Então, vamos congelar o dólar lá da China. Não, a gente tem ouro. Ouro você compra em qualquer lugar aí, qualquer coisa que você precisar. Então, a China, ela tem a sua inteligência. E o pior de tudo, nessa separação, quem trabalha na China, que tem residência no Brasil, tem família aqui, não vai poder mais vir para cá, irmão. Porque se houver uma divisão das Américas, do Ocidente aqui, as Américas, com o Oriente lá, acabou. Não vai ter rota comercial de petróleo, não vai ter navios entrando em águas americanas, em água do continente americano. Acabou. O país ficou totalmente subjugado, esquecido, afastado. E você vê que isso é um plano do Trump, tomar as Américas. Ele começou com a Venezuela, tomou petróleo, o petróleo que alimentava a China, alimentava a Rússia. Aí Cuba já foi de ralo, porque matou dois coelhos com a cajadada só, porque a Cuba sempre foi protegida pela Venezuela, né? Inclusive foi o único socorro que a Venezuela teve. A União Soviética era quem protegia a Venezuela antes, né? A Venezuela dizia antigamente que ela era como o sol, a União Soviética era como o sol para a Venezuela. E quando a União Soviética foi desfeita, a Venezuela caiu em decadência, tá? E Cuba foram 70 anos só de embargo, só 70 anos que os Estados Unidos fez, tá? Só de raiva. Quando eles quiseram a independência lá com Fidel Castro e Che Guevara, simplesmente os Estados Unidos desembargou, fez com que ninguém tivesse comércio com Cuba, e Cuba é essa decadência durante 7 décadas de embargo. Cada presidente que vem embarga, e o único presidente que deu uma afrouxada mesmo foi o Obama, mas só por desencargo de consciência, né? Mas o único que deu uma afrouxada aí e tal foi o Obama. Eu logo percebi, quando os Estados Unidos começou a querer fazer acordo comercial com a Venezuela novamente, né, que os Estados Unidos já teve estatais lá na Venezuela, aí o que começou a acontecer? Eu já sabia que ia acontecer isso. Ele ia, de alguma forma, liquidar o Maduro. Então não pode, aqui no nosso país, acreditar no que o Trump diz. O Trump é falso, é um cara que está enfiado naquela ilha lá maldita. Ele é um cara que não tem apego a nada, né? Porque um cara que tem grana, que tem tudo e ainda está arrumando confusão com o mundo todo, é sinal de que ele quer construir uma história, ele quer construir, que narrem a história dele, porque ele já está velho e no fim da sua vida o cara botou essa ideologia maligna na cabeça e acabou. E ele só tem como ir para frente. Se ele parar ou retroceder, ele vai ser preso, cara.